Bom dia! Hoje, 18 de abril de 2016, estamos nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais para a transmissão e gravação desta webconferência. Este evento é proposto pela Coordenação de Educação à Distância e Alimentação e Nutrição Escolar. O objetivo deste evento é apresentar os fundamentos, requisitos e ações para a execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar. Para o aprofundamento desta temática, contamos com a presença de Márcia Cristina Storlarski, nutricionista e coordenadora de alimentação e nutrição escolar. Na mediação, contamos com Maria Isabel Gomes e Estela de Oliveira, técnicas da coordenação de alimentação e nutrição escolar. Eu, Angélica Rodrigues e Marcos Zanon, realizamos a mediação técnica desta webconferência e desejamos a todos um bom evento. Bom dia, tutores, bom dia, representantes dos núcleos regionais de educação. É uma grande satisfação a gente estar iniciando, né, esse novo módulo, gestão da infraestrutura alimentação escolar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né, dessa proposta, e porque nós, na verdade, toda a equipe está bem feliz, né, com os resultados, né, das 4 unidades, e a gente tem certeza também que vocês vão gostar muito deles. Bom, então vamos lá, gente. Vamos conhecer um pouquinho mais, né, desse programa, que na verdade, né, o objetivo principal desse módulo é contribuir com os diretores escolares na gestão e promoção da alimentação saudável e apresentar os fundamentos, requisitos e ações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, assim, no texto que vocês receberam, está bem claro que, na verdade, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o programa de saúde pública, de alimentação e nutrição escolar, mais longevo, né, de todo o país. Então, na verdade, assim, a gente não tem uma política pública que tenha mais de 60 anos, e essa é uma política realmente que veio meio por acaso, e, na verdade, ela acabou se fortalecendo ainda mais nesses últimos anos. E uma das situações, assim, que é importante e que nesse momento em que a gente vai estar capacitando os diretores, é fundamental que eles vejam o programa de alimentação escolar não simplesmente como um programa que forneça alimentação lá na escola. Então, hoje, como vocês vão poder ver, e já devem ter lido, os fundamentos são muito maiores. Então, na verdade, a educação alimentar e nutricional, ela deve fazer parte do dia da escola. Então, assim, não adianta a gente fornecer uma alimentação saudável se a cantina comercial está vendendo produtos irregulares, se os professores também não colaboram, né? Se realmente a merendeira tem que usar o seu tempo para preparar alimentos para a cantina comercial. Então, na verdade, a gente tem que verificar o programa como um todo e fazer com que realmente ele funcione cada vez mais. Outras situações que são igualmente importantes é a inserção da alimentação escolar no projeto político-pedagógico da escola. Então, na verdade, a gente precisa fazer com que isso aconteça. Na verdade, vocês vão verificar que existem várias possibilidades para que isso aconteça. O programa de hortas escolares é, assim, um mais evidente. Mas uma das situações, né, que vem acontecendo desde 2010 e que deve servir como gatilho para que realmente várias ações aconteçam na escola, é realmente o monitoramento do estado nutricional dos escolares. Vocês sabem que o monitoramento acontece desde 2010, né? E os resultados obtidos por cada escola, ele deve servir para ser utilizado realmente como embasamento nas ações de educação alimentar da escola. Então, assim, a gente tem o resultado de todo o estado, temos o resultado por núcleo regional de educação, temos o resultado por município, temos o resultado por escola. Então, assim, é bastante preocupante, a gente vai falar na unidade 4 um pouquinho mais sobre isso, o aumento do sobrepeso e obesidade que a gente precisa, né, a Secretaria de Educação, a escola precisa se tornar realmente uma escola promotora de saúde, e a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá, gente. Bom, então,
As 4 unidades que foram desenvolvidas para esse módulo, né, da alimentação escolar, são as seguintes. A primeira é conhecendo os requisitos e critérios para a aquisição da alimentação escolar. Então, assim, muitas vezes, né, a escola liga para nós e comenta: nossa, mas eu acho que lá na Secretaria de Educação não tem nutricionista, porque às vezes não chega um item na escola. Então, a gente vai conhecer quais são os caminhos que são percorridos antes do alimento chegar na escola. Vocês vão ver que, às vezes, nem sempre aquilo que a gente programou acontece. Então, é importante, e a gente também tem que saber como fazer para que a escola, em momento nenhum, sinta-se prejudicada, né? Porque, na verdade, é importante que a alimentação lá na ponta aconteça de uma maneira bem adequada. A segunda unidade refere-se aos cuidados no recebimento e armazenamento dos alimentos na escola. Então, a gente tem a Instrução Normativa 01/2014, que fala, né, de todos os aspectos relativos ao recebimento e armazenamento dos alimentos na escola, e nós também temos, né, um curso para manipuladores, né, que vem sendo bem trabalhado para o pessoal da escola, né, para que realmente essa instrução normativa, ela faça parte realmente, né, do conhecimento e seja colocado inteiramente em prática. A unidade 3 refere-se ao planejamento, preparo e consumo dos alimentos, também, né, que não adianta nada a gente ter vários cuidados anteriores ao alimento chegar na escola e a escola realmente não usar o alimento de uma maneira adequada. Então, essa parte é bem importante. E, por fim, né, a unidade 4, que é relativa às ações de educação alimentar e nutricional. Bom, a unidade 1, conhecendo os requisitos e critérios para a aquisição da alimentação escolar, como a gente já havia comentado, o objetivo é apresentar aos gestores escolar as diretrizes nutricionais e administrativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, assim, gente, o recurso para a alimentação escolar, ele é proveniente do governo federal. E a gente chama de Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque, na verdade, é o FNDE, que é uma autarquia ligada ao MEC, que gerencia todo o programa. Ele estabelece todas as diretrizes, toda a normatização e os recursos são encaminhados mensalmente para as secretarias de educação e para as prefeituras. Para as secretarias de educação, cabe o atendimento à rede estadual. E para as prefeituras municipais, o recurso vai destinado para que as prefeituras façam aquisição para a rede municipal e para a rede filantrópica. E aqui a gente está falando do Programa Nacional de Alimentação como um todo. Então, quais são as modalidades de aquisição dentro da Secretaria de Educação, quais são os sistemas de logística e de distribuição e como se dá o controle de qualidade dos alimentos. Então, hoje, né, vocês percebem a diferença, né, no suprimento da escola. Então, a gente utiliza 3 formas de atendimento. A gente tem os itens que são não perecíveis, que são adquiridos por pregão eletrônico e que chegam lá na escola, né, em 4 a 5 vezes ao ano. Daí a gente tem a compra centralizada de itens perecíveis, como é o caso das carnes congeladas. Então, na verdade, as carnes elas são compradas numa única etapa para todo o ano e os alimentos, né, as carnes vão ser entregues a cada quinzena lá na escola. E as chamadas públicas da agricultura familiar é uma novidade a partir de 2009, quando houve a publicação da Lei 11.947, e que determinou a aquisição, né, de gêneros provenientes da agricultura. Então, o Estado do Paraná, a partir de 2011, ele passa a fazer a aquisição, e como essa nova modalidade, as chamadas públicas, elas são bastante complexas, porque envolve um número muito grande de cooperativas e associações, a Secretaria desenvolveu um sistema eletrônico que permite realmente a participação ampla, né, das cooperativas, que na verdade a gente desenvolveu uma chamada pública bem amigável, que realmente qualquer cooperativa pode se inscrever, participar. Então, na verdade, ela facilitou o planejamento para os agricultores, né, e por outro lado facilitou também a nossa vida, porque
a Secretaria de Educação ela teria uma grande dificuldade, porque os critérios de classificação da chamada pública, ele não é por menor preço. Então, na verdade, assim, o preço é posto, né? E, na verdade, os critérios de classificação, eles vão se dar em função do que está previsto na legislação. Ou seja, nós vamos classificar na chamada pública quem é, primeiro, da localidade, não sendo do local, quem é da região, não sendo da região, quem é do estado, não sendo do estado, quem é de fora do estado. Nessa ordem de classificação. O segundo critério de classificação, né, não é mais localidade, o segundo critério é com relação a participação de cooperados classificados como assentados, indígenas ou quilombolas. E como a gente observou que ocorria um pouco de irregularidade em relação a esses cooperados, a partir do ano retrasado, nós utilizamos essa classificação, mas considerando que no mínimo 55%, 51% desses cooperados tem que estar nessa condição. O terceiro nível de classificação é relativo à situação do que quem fornece alimentos orgânicos tem prioridade com relação aos convencionais. E o quarto, caso ainda haja empate, a gente vai fazer a classificação pela cooperativa que tem o maior número de cooperados. Com relação aos sistemas de logística de distribuição, a gente tem observado que, vocês possivelmente tenham observado que desde 2003 mudou bastante a nossa logística. Então, como eu falei para vocês, a gente tem logística, né, dos alimentos não perecíveis, que são entregues a 4 ou 5 vezes ao ano, e nesse detalhamento a gente vai observar que houve uma grande evolução, porque todas as escolas recebem o alimento nas suas escolas, e houve uma grande evolução com relação à forma, modalidade de logística, porque hoje o alimento ele é separado dentro do nosso armazém, ele é estrechado, ou seja, é passado um filme plástico ao redor, né, do pallet, que é montado com a quantidade destinada para cada escola, ocorre a etiquetagem, né, e daí esses pallets são colocados no caminhão para serem distribuídos. Com isso, com essa nova modalidade de logística, a gente acabou ganhando muita qualidade na alimentação, porque não existe mais erro, né, de entrega, porque assim, essas quantidades já são separadas dentro do armazém, então, na verdade, não existe mais troca de embalagens, as embalagens chegam íntegras na escola, então, na verdade, com isso, a gente teve, assim, uma redução significativa de reclamações com relação à qualidade do alimento. Eu acho que todas as escolas devem ter observado esse grande ganho. E com relação ao controle de qualidade dos alimentos, desculpe, deixa eu voltar um pouquinho no sistema de logística. Então, essa logística que eu falei, que é estrechada, ela é a logística dos gêneros não perecíveis. Daí, com relação aos alimentos congelados, eles são entregues quinzenalmente, diretamente por cada fornecedor, porque, na verdade, há a necessidade de uma cadeia fria. E os gêneros da agricultura familiar, eles são entregues semanalmente, e daí, realmente, é a própria cooperativa, a própria associação, o agricultor que participa, que vai fazer a entrega em cada escola. Então, na verdade, vocês observam, né, no mínimo, 3 fornecedores diferentes, e essa composição de itens é que vai realmente fornecer a diferenciação e uma gama bastante significativa de alimentos que proporcionam uma qualidade bem interessante lá na escola. Com relação ao controle de qualidade dos alimentos, a gente tem 2 situações que a gente gostaria de colocar. A primeira é que, assim, esses alimentos que são adquiridos via pregão eletrônico, sejam eles não perecíveis ou as carnes congeladas, todos os lotes são submetidos a controle de qualidade, né? E o controle de qualidade é laboratorial e ela é feito pelo TECPAR. E nesse controle de qualidade vão ser verificados, né, vários itens, inclusive nas nossas unidades tem ali alguns PICs. O que são os PICs? Os PICs são os padrões de identidade e qualidade que relacionam todos os
os critérios, todos os parâmetros que vão ser analisados, e esses parâmetros, eles já constam do nosso edital, ou seja, o fornecedor, antes de se habilitar a participar, ele vai verificar se o seu alimento, se aquele produto que ele pretende participar, ele se enquadra naquelas características. Tá? E a gente vem iniciando também, né, desde 2013, com o controle de qualidade dos alimentos da agricultura familiar. Então, a gente iniciou por Pato Branco, Cascavel e Maringá. Esse ano a gente está introduzindo também a Curitiba, Metropolitana Norte e Sul. Tem mais alguma coisa, Estela? Hã? São essas aí, né? E pouco a pouco, né, a gente pretende estar ampliando esse controle de qualidade também, para que a gente tenha, assim, uma segurança alimentar bastante grande, né, e para que as escolas tenham segurança com relação aos alimentos que são distribuídos. Bom, a atividade 1, né, em todos os módulos, refere-se à apresentação. Então, na verdade, essa aqui é uma interação inicial que acontece entre o tutor e os cursistas. Então, na verdade, é bem tranquilo, só para que realmente a gente deixou aqui para não gerar nenhuma dúvida qual era a primeira atividade. A segunda atividade é um fórum, né, e refere-se aos contextos da alimentação escolar. E o enunciado da atividade diz o seguinte: neste momento, convidamos você a fazer uma reflexão, tente recordar sobre como era o momento da merenda quando você ainda estava em idade escolar. Como era o espaço da cozinha? Haviam merendeiras? Como eram os alimentos servidos? O cardápio era variado? E daí foi até interessante que quando a gente montou esse enunciado, eu tentei relembrar do meu tempo de criança. E, na verdade, assim, o que eu lembro é que existiam merendeiras, né? Eu estudei no Colégio Estadual Leôncio Correia, aqui em Curitiba, né? Durante toda a minha formação, né? Desde do primário até o terceiro ano do ensino médio. E, na verdade, a alimentação era muito boa, né? Mas, na verdade, o que eu lembro da minha época de criança é que os alimentos servidos eram muito mais monótonos, né? Então, na verdade, assim, eu lembro lá do achocolatado, não sei, possivelmente muitos de vocês sejam mais novos e vocês têm uma lembrança diferente. Mas eu vou falar para vocês o que eu lembro, né, da minha época de alimentação escolar. Na verdade, naquele tempo, a gente nem falava em alimentação escolar. E isso é uma situação interessante para vocês também ficarem ligados, porque, assim, o programa nasceu como merenda escolar. E a merenda realmente era uma refeição simples que era servida. E é como merenda escolar que eu tenho a minha lembrança. Eu lembro, né, do arroz doce, lembro do achocolatado com biscoito, do sagu, da sopa, sempre servida naquela caneca azul. Né? Então, independente do cardápio era doce ou salgado, eu lembro que eram servidas, né? Eu não gostava muito da caneca já daquele tempo, mas, né, é a lembrança que eu tinha. E os espaços da cozinha, né, ali no nosso espaço, no nosso colégio, era um espaço bom. Mas eu imagino que, na verdade, muitas outras escolas, né, até hoje a gente tem dificuldades com relação à infraestrutura, porque, na verdade, o cardápio acabou se modificando bastante. Daí, na sequência do enunciado, fala lá: agora, vamos avançar um pouco mais no tempo e relembrar o início de sua carreira como professor. Como consegue recordar sobre como era a relação de sua escola com a alimentação dos alunos? Eu não sou professora, eu sou nutricionista. Eu entrei no Estado em 89. E eu vou dizer para vocês o que eu encontrei quando eu cheguei na Secretaria de Educação em 89. Na verdade, a alimentação era muito diferente. Primeiramente, porque a alimentação ela não era comprada pelo Estado. Ela era comprada pela União. Então, naquele período, a gente fazia uma programação como nutricionista. A programação era encaminhada todos os estados. Naquela época, nós atendíamos a rede estadual, municipal e filantrópica. Toda a rede era atendida pela Secretaria de Educação. E aquela programação, ela é encaminhada para Brasília, e Brasília fazia a compra para todo o país. E isso é uma coisa muito diferente. Primeiro, porque, na verdade, assim,
nós tínhamos um período de inflação muito alta. Então, assim, os recursos da alimentação sempre foram muito exíguos, né? E o que eu lembro, por exemplo, em 93, sobre uma situação assim, que realmente foi bem a época do impeachment, né, do Collor, e, na verdade, o recurso da alimentação minguou, né? E naquele ano, em 93, a gente atendeu 9 dias de alimentação. Então, assim, uma das coisas que a gente consegue lembrar, né? Então o que eu lembro, né, do meu início de carreira, a situação da inflação, da centralização toda em Brasília. Uma outra situação que eu lembro é que existia uma gama enorme de alimentos formulados. Então, naquele período, realmente, o enfoque maior do governo federal era com relação à aquisição de alimentos formulados, até porque grande parte das escolas não tinham infraestrutura adequada, né? E uma outra situação que eu me lembro muito fortemente é que, naquele período, no início da minha carreira, existia uma grande concentração de alimentos à base de soja, porque, na verdade, foi o boom da soja. Então, na verdade, né? Então, eu consigo verificar, assim, muita mudança de lá para cá. E vocês, com certeza, devem ter essa lembrança também lá da infância, né, de vocês, e também de como foi o início da carreira de vocês, como é que vocês viam a alimentação escolar acontecendo. Então, vamos lá, gente. Então, nessa atividade 2, né, tem uma pergunta ali. Agora, considerando o período atual, tendo você atuado ou não como diretor, indique no fórum 2 mudanças ou permanências importantes no que se refere à oferta da alimentação no contexto escolar em que atua. Aponte-se em que essas mudanças ou permanências impactam na dinâmica da alimentação escolar. Então, assim, gente, uma das situações assim que eu vou dizer para vocês, né, que na verdade o que são pontos altos e que realmente são características da nossa alimentação. A primeira delas é a variedade dos alimentos que nós colocamos na escola. Então, assim, no ano passado, nós colocamos aproximadamente 150 alimentos diferentes na escola. Daí vocês vão dizer assim, mas precisa tudo isso? Na verdade, a gente sabe em casa, né, que quando a alimentação tem mais variedade, a gente fica mais interessado. Se você acaba repetindo muito o cardápio, né, a monotonia realmente não combina muito. E uma outra situação é que quanto maior a variedade dos alimentos utilizados, mais nutrientes você vai estar colocando nessa alimentação. Então é bem interessante, né, essa situação da variedade. Outra situação assim que, na verdade, eu não sei se todos os diretores tem essa percepção, é que desde 97, a Secretaria de Educação, ela mantém programações diferenciadas para que as escolas façam opções. Então, o que acontece? Nós temos 8 programações diferenciadas para que as escolas optem por aquelas que melhor se adaptem à sua realidade. E daí vocês vão me perguntar, mas varia muito a alimentação de uma escola para outra? E eu vou dizer para vocês que varia. Os alimentos que nós mandamos para a escola são os mesmos, mas o que acontece? Existem escolas que preferem mais lanches e tem escolas que preferem mais alimentação completa. Tem escolas que, na verdade, não são nem escolas e elas precisam, elas não têm um ambiente adequado para preparação e nem merendeiras. Então, a gente precisa mandar alimentos, né, que não exijam preparo. Então, e uma outra situação que varia bastante, né, em relação às pautas é a nossa situação com relação ao feijão. Então, assim, lá em 97, quando a gente ganhou autonomia para poder propor os alimentos que nós gostaríamos, né, que até então não existia isso, a gente começou a fazer uma pesquisa com escolas de todo o estado, né? E o que a gente descobriu é que, na verdade, no estado do Paraná, a gente tem uma diferenciação muito grande em relação aos hábitos alimentares, né? Então, nas regiões norte, noroeste do estado, né, norte velho, os alunos, né, e os habitantes preferem comer, em relação ao feijão, estou falando, né? Preferem o feijão carioca. Já os alunos, os moradores, né, da região sudoeste, né, oeste, sul do estado, eles preferem o feijão preto, né? E
Na população de Curitiba, região metropolitana norte, sul, litoral e a parte central do estado, a gente vê que mais ou menos acaba se equivalendo, né, a aceitabilidade pelo feijão preto e o feijão carioca. Então, na verdade, essas programações, elas contemplam essa diferenciação e, na verdade, né, vocês vão encontrar bem descrito lá quais são as nossas pautas, né, nos módulos, e isso faz com que realmente é importante que, muitas vezes, o diretor entra em contato com a gente e diz assim, a quantidade de alimento que nós estamos recebendo não é adequada pelo que a gente gostaria de servir. E muitas vezes o diretor não se atenta que, na verdade, ele está com uma pauta que a própria escola escolheu e que não está adequado. Então, na verdade, é importante que ele perceba esse quesito que vai embasar toda a programação, tanto de compra quanto de distribuição, e que vai interferir diretamente nos cardápios que vão ser elaborados lá na escola. Bom, uma outra situação que é um contexto que é importante a gente colocar são as embalagens institucionais. Então, assim, isso também faz já um bom tempo que a gente introduziu. Vocês observam, né, que todas as embalagens que entram, que são entregues na escola, eles têm lá alimentação escolar, venda proibida. Isso é porque, na verdade, né, houve muito, no início, quando a gente implantou, a gente tinha muito problema de desvio. Então, na verdade, assim, não deixa de ser uma sinalização importante, né, para que realmente os gestores se atentem a que aquele alimento ele é adquirido com recurso público e que, na verdade, nós, né, Secretaria de Educação, escola e toda a sociedade, presta contas com relação à utilização adequada desse alimento. Então, esse também é um grande diferencial. Uma outra situação que a gente implantou em 2005, que, de repente, eles podem citar, refere-se à aquisição, à utilização dos kits em aço inox, pelos alunos. É uma situação, assim, bem interessante também, porque eu lembro, quando a gente usava, né, os pratos azuis, as canecas azuis, as colheres azuis, que são de polipropileno, que muita gente reclamava, e reclamava com razão. Por quê? Porque, na verdade, aqueles utensílios utilizados anteriormente, eles manchavam. Eles manchavam e depois de 2 ou 3 meses de uso, eles ficavam praticamente impossíveis de serem higienizados adequadamente, porque eles ficavam engordurados. Porque, na verdade, a escola acaba usando, né, os utensílios tanto para preparações doces quanto para preparações salgadas. E com isso, o que a gente observava é que realmente, muitas vezes, os utensílios ficavam engordurados, manchados, né, principalmente com molho de tomate, né, e outra situação, assim, que com o uso seguido, né, e a própria higienização também, em 6 meses, no máximo, eles começavam a ficar arrepiados, ou seja, a película que revestia, né, os utensílios acabava se soltando, e essa também era uma situação complicada. Então, assim, eu lembro uma capacitação que a gente deu, que um diretor pegou e me disse assim, que a comida, ela era bonita no prato, na panela. Mas quando colocava no prato, muitos alunos não tinham, né, a comida não ficava mais atraente. Então, baseados nisso, né, em 2005, a gente conseguiu fazer com que houvesse essa mudança, né? E, na verdade, assim, gente, até fazendo um parênteses aí, eu acho que é importante a gente mencionar, esse kit de aço inox, ele custa 9 vezes o valor daquele que era comprado de polipropileno. Só que, assim, é inegável a mudança, né, de qualidade, mostra o respeito para com o aluno. Só que, assim, a escola, né, o diretor, ele deve ficar atento ao controle desse utensílio. Porque, na verdade, assim, é impressionante o número de solicitações de substituição desses itens que acontecem. Então, assim, se por um lado a gente ganhou enormemente com a qualidade do utensílio, por outro a gente acaba não tendo a qualidade necessária, né, com o controle adequado com relação à guarda desse equipamento, desse utensílio.
Bom, o monitoramento nutricional, eu não vou nem citar aqui, mas a gente vai citar mais à frente, né? Mas também foi uma situação diferenciada, né? A logística a gente já comentou. E duas situações, assim, gente, que eu deixei aqui para o final, que eu acho que assim, é bem importante a gente citar, refere-se à introdução dos gêneros da agricultura familiar. Esse foi um diferencial, assim, enorme, né? E eu acho que a escola poderia usar mais, né, desse expediente até para fazer as suas ações de educação alimentar e nutricional. Então, assim, muitas vezes a escola nos pergunta, mas eu não recebo todos os itens da agricultura familiar. E essa é uma situação, assim, que não depende da Secretaria de Educação. Porque, assim, quando a Secretaria de Educação faz a chamada pública, que nem está acontecendo agora, já está finalizando a chamada pública, a gente tem lá 12 grupos de alimentos. E vai variar muito o abastecimento da escola em função dos grupos, né, que a cooperativa ou a associação se predispôs a fazer essa entrega. Então, na verdade, a gente tem uma mudança de alimentos entregues de escola a escola. Então, assim, por que nós encaminhamos uma sugestão de cardápio para a escola? Porque, na verdade, os alimentos que vão ser entregues lá na escola, eles vão diferir, né, de escola para escola. Muitas vezes, dentro do próprio município, né, quando o município for menor, os alimentos vão ser os mesmos. Mas no caso, por exemplo, dos municípios maiores, como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, né, a gente vai ter diferenciação, porque a gente não tem uma única cooperativa fazendo essa entrega. Então, a gente vai ter diferenciação, sim. Então, essa introdução dos gêneros da agricultura familiar, ele significou uma grande mudança e uma grande alteração. E um grande avanço para a qualidade e diversificação da alimentação. Um outro diferencial que eu acho, assim, bem importante, foi a introdução dos alimentos congelados. Então, assim, para aqueles diretores, né, que estão há mais tempo nas escolas, eles vão ter uma clara lembrança de como as escolas reclamavam da utilização de carnes em conserva, né? E assim, eu vou dizer para vocês de todo o coração, os alimentos em conserva, eles não traziam problema nenhum com relação a conservantes. Na verdade, e esse era a maior reclamação, porque o pessoal sempre associou a utilização de alimentos em conserva, né, como as carnes em lata, com conservantes. E isso não é verdade, porque, na verdade, os alimentos, eles não têm aditivo nenhum, né? Nem as carnes em conserva, nem os outros alimentos da alimentação escolar, porque, na verdade, isso aí tudo é verificado em laboratório. Mas, de qualquer forma, uma das situações que é evidente é que existe uma diferença em sabor. E também porque a carne congelada, ela traz possibilidades diferentes de preparação que, na verdade, muda a textura dos alimentos. Então, na verdade, assim, eu acho que dois grandes momentos, né, nossos, né, que a gente poderia citar, além desses outros que a gente já citou, foi a introdução dos alimentos congelados para todas as escolas da rede. E isso, assim, gente, a gente fala todas as escolas da rede, são todas as escolas da rede mesmo. Então, assim, na escola indígena é feita a entrega da carne congelada, no assentamento é feita a entrega da carne congelada, nas escolas das ilhas é feita a entrega da carne congelada. Então, assim, a carne congelada, né, ela é entregue em todas as escolas da rede. E realmente isso trouxe também um avanço bastante significativo e que atendeu uma reivindicação bastante antiga de diretores e de alunos. Bom, eu acho que mais ou menos para a gente começar, né, a gente já tem aí alguns parâmetros que a gente pode, né, fortalecer. Então vamos para a unidade 2. A unidade 2, cuidados no recebimento e armazenamento dos alimentos na escola. Então, apresentar os procedimentos relacionados ao recebimento e armazenamento dos alimentos na escola, provenientes do Programa Estadual de Alimentação Escolar. Então, assim, o grande referencial para a unidade 2, ele está na Instrução Normativa 01/2014. Lá, a escola, né, vocês vão ter todos, né, todos os parâmetros, todos os cuidados com relação ao recebimento dos gêneros, tanto, né, os não perecíveis, né,
quanto os perecíveis congelados, quanto os gêneros da agricultura familiar. E isso, gente, é fundamental que seja observado, porque realmente, muitas vezes, né, que nem essa semana, uma escola recebeu o peixe congelado, só que a escola recebeu ele descongelado. Então, assim, a escola não deveria ter recebido. Depois a escola ficou com um problema, porque, na verdade, o que acontece? A partir do momento em que a escola atesta o recebimento, ela diz que ela recebeu os alimentos dentro do que está previsto na Instrução Normativa 01, 2014. Então, gente, é fundamental que realmente sejam observados todos os critérios, né, previstos ali. A atividade 3, né, a tarefa diz com relação ao procedimento no ato do recebimento. Então, o recebimento e o armazenamento dos alimentos na escola é uma atividade geralmente exercida por um funcionário designado pelo diretor. Primeiramente, que é fundamental que exista esse funcionário. Muitas escolas não têm uma pessoa designada pelo diretor para fazer o recebimento e o armazenamento. Então, assim, a condição básica é que toda escola tenha e que seja uma pessoa minuciosa. Então, na verdade, assim, ela tem que conferir, né, tanto os gêneros vindos, né, da centralizada, os estrechados, quanto os congelados, quanto os da agricultura familiar. Então, assim, não é porque o alimento é proveniente da agricultura familiar que deva ser minimizado os cuidados, né, e os procedimentos no ato do recebimento. A gente tem que conferir, verificar se o feijão não está carunchado, se a banana não passou do ponto de maturação, se o pão não está embalorado. Então, assim, todos os critérios, né, previstos na legislação e na instrução normativa, eles precisam ser observados na hora do recebimento. Então, vamos lá, continuando. Sabemos que essa é uma atividade que requer muita atenção e responsabilidade e que o diretor deve ter conhecimento dos alimentos recebidos pela escola. Contudo, muitas vezes, ao delegar ao funcionário essa função, o diretor acaba se omitindo do processo de monitoramento dessa ação. Isso é uma verdade. Baseado nas orientações da Instrução Normativa 01/2014 e no texto de estudo dessa unidade, você deve produzir uma reflexão a partir da questão abaixo. Pergunta: quais estratégias de acompanhamento e orientação o diretor pode adotar a fim de prevenir falhas no processo de recebimento e armazenamento dos alimentos na escola, evitando assim possíveis transtornos como a falta de registro e a falta ou excesso de alimentos e a sua contaminação? Então, na verdade, gente, além da instrução normativa, a Secretaria de Educação este ano, junto com a primeira remessa, ela encaminhou o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Esse manual ficou muito legal, né? Ele ficou ricamente ilustrado, né? Até para facilitar a situação, né? A leitura por parte do pessoal lá na escola. Então, na verdade, ali nesse manual, a gente tem lá os conceitos gerais de como evitar contaminações, quais são os cuidados de higiene pessoal que devem ser tomados pela merendeira, quais são os cuidados em relação à higiene dos alimentos, à higiene do ambiente, à higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, quais são os cuidados com relação ao recebimento dos alimentos, com relação ao armazenamento e com relação à preparação. A preparação já vai estar contemplada na próxima unidade, mas ela também está contemplada aqui no manual. E junto com o manual, foi encaminhado também um manual da merendeira, né, um diário da merendeira, que é para facilitar o controle dos alimentos que são retirados do estoque, né, diariamente. Assim como também o controle, né, dos alunos que consomem alimentação escolar. E a gente encaminhou também esses procedimentos operacionais padrão, né, que referem-se a 11 procedimentos que são básicos e que têm que ser observados por toda a escola. Então, aqui, o primeiro POP, como a gente chama, é o POP da lavagem das mãos. Então, ele é bem fundamental e, na verdade, assim, esse POP, ele tem um material que ficou exclusivo para ser fixado, porque ele é exigido pela vigilância sanitária. Então, ele deve ser bem observado. O POP 2
refere-se à higiene e saúde dos manipuladores, então, inclusive, né, com relação a pausas durante o período de trabalho para a realização de alongamentos, né, até porque, na verdade, as merendeiras, elas fazem muito esforço repetitivo, né, e a intenção realmente é a manutenção da saúde da merendeira também. O POP 3 refere-se à higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. O POP 4 refere-se ao procedimento, né, de higienização de verduras, legumes e frutas. O POP 5 refere-se à coleta de amostra dos alimentos. O POP 6 refere-se ao manejo de resíduos, que também está contemplado na próxima unidade, mas ele já está, né, tá aqui no POP 6. O controle integrado de pragas e vetores está contemplado no POP 7. O POP 8 refere-se ao recebimento de matérias-primas, ingredientes e embalagens. O POP 9, como ocorre o controle de estoque. O POP 10, controle de temperatura dos alimentos. E o POP 11, a manutenção preventiva, calibração de equipamentos e verificação de temperatura dos equipamentos. Gente, na verdade, esse material aqui ficou muito legal e nós iremos fazer até, que na verdade, em função do tempo, a gente não pode se aprofundar muito nesse momento, né? A gente vai realizar uma webconferência em breve para que a gente possa, porque assim, a gente já foi entregue em todas as escolas do estado, só que assim, esse material, ele não é simplesmente para ser depositado, guardado lá na cozinha. Ele tem que realmente sofrer uma leitura, né, e uma verificação por parte do diretor se aquilo que está descrito vem acontecendo de verdade. Então, como eu comentei, né, existe um folder específico, né, que deve ser fixado, que é relativo à lavagem de mãos, e o outro também, que refere-se à entrada, à proibição de pessoas estranhas e não autorizadas à cozinha. Então, na verdade, assim, essa é uma situação que a gente vê, né, há muito tempo. E o que acontece? Na cozinha escolar, existe o conceito de que qualquer pessoa da escola pode entrar, né, e circular. Muitas vezes a gente vê lá o pessoal entrando na cozinha para saber o que vai ser servido de alimentação, né? E isso é um procedimento totalmente inadequado. Então, assim, o diretor não pode entrar na cozinha? Pode e deve. Nós, a Secretaria de Educação, quando vamos fazer uma supervisão, a gente entra na cozinha também. Mas a gente tem que ter o cuidado, né, de colocar a touquinha na cabeça, respeitar o trabalho da merendeira, né? Porque, na verdade, o nosso cabelo também cai, né? E se aparecer um cabelo lá na comida, né, o pessoal vai achar que foi da merendeira. Então, assim, é o respeito, os registros, né? São esses os cuidados, gente, que a gente vai ter que observar na hora, né, de evitar. Uma outra situação que a gente observa muito seguidamente refere-se à mudança do consumo na escola em função da troca de merendeiras. Então, muitas vezes isso acontece. Então, assim, às vezes a gente vinha com um consumo baixo, porque, na verdade, a merendeira não se esmerava muito com relação ao preparo da alimentação. Mudou a merendeira, uma pessoa que gosta de cozinhar, que coloca, né, sazon e amor na comida, e a gente vai verificar que de uma hora para outra, num passe de mágica, o consumo dos alimentos aumenta, né? E essa é uma situação muito frequente. Então, por isso que é importante, na verdade, ocorrer o registro, né, do número de alunos que consomem por refeição, e vocês sabem que existe o AP. O AP é o acompanhamento do programa na escola, que desde 2014 ele se tornou também um controle online, né? Acontece em tempo real, e a escola deve alimentar o AP, né, toda semana. Isso porque facilita o nosso acompanhamento da Secretaria de Educação e o acompanhamento do núcleo também, para que a gente possa verificar alimentos que já estão em falta, alimentos que estão em excesso, para a gente verificar o que a gente pode estar remanejando entre uma escola e outra, né? E fazer com que realmente a alimentação aconteça bastante a contento. É fundamental, gente, e é uma coisa assim inadmissível que ocorram perda de alimentos na escola.
E, na verdade, assim, a gente que trabalha com as escolas de todo o estado, a gente sabe que muitas escolas deixam os alimentos vencer. Então, na verdade, assim, é importante, e a gente tem observado, né, eu visitei algumas escolas, né, nesses últimos meses aí, eu tenho observado como muitas escolas criaram mecanismos de controle. Então, assim, nós visitamos uma escola há pouco tempo aqui na região de Colombo, onde a escola desenvolveu um mecanismo no depósito da escola de um formulário, uma fichinha. Porque, assim, claro que a gente sempre orienta para que seja colocada a data de validade de fabricação. Só que, assim, mais fácil até, né, a escola desenvolveu um controle próprio dela, ela coloca lá uma tarja amarela, uma verde e uma vermelha. Então, aqueles alimentos que vão vencer no próximo mês, eles estão todos sinalizados com uma tarja vermelha. Pergunte para nós aqui se algum alimento naquela escola chega a vencer. Não vence. Porque, na verdade, esse controle que eles desenvolveram, porque, na verdade, assim, gente, a Secretaria de Educação sabe que, na verdade, em muitos depósitos, né, é difícil o controle em função da quantidade de alimentos que é entregue. Então, muitas vezes, a gente chega a ter 2 toneladas de alimentos, 3 toneladas de alimentos dentro do depósito. Só que, assim, é fundamental que a escola tenha uma pessoa responsável, que acompanhe esse, né, registro e que utilize, porque muitas vezes o que acontece, quando chega uma remessa nova, o que a gente observa é que muitas vezes os alimentos novos são utilizados por primeiro, deixando aquele alimento que já estava na prateleira sem uso. Então, assim, 90% dos casos de vencimento de produto é a remessa nova que chegou e a escola passou a usar os alimentos novos e deixaram os que chegaram na remessa anterior para trás. Então, esse é o tipo de coisa, né, básica, né, que existe, né, o princípio, né, PEPS, né, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Sempre tem que ser dessa forma. Desse jeito, não vai ter perda de alimento lá na escola. Mas, assim, eu acho que a leitura, né, da Instrução Normativa 01/2014, do manual, né, e dos POPs, né, vai dar para vocês todos, porque na verdade, assim, a gente não vai poder entrar no mérito de todos os procedimentos que são necessários, mas eles dão, assim, todo o embasamento necessário para que a escola não tenha nenhum problema, né, com relação a esses tópicos aí. Unidade 3. A unidade 3 refere-se ao planejamento, preparo e consumo dos alimentos. Então, o objetivo é apresentar aos gestores escolares a importância do planejamento de consumo dos alimentos, a escolha correta das pautas, elaboração dos cardápios, bem como o manejo e descarte dos resíduos. Então, na verdade, eu já apresentei para vocês aqui, né, nos POPs, que tem a situação do manejo, descarte dos resíduos, né? E aqui, gente, é importante a gente falar das pautas, né? E da elaboração dos cardápios. Então, na verdade, a Secretaria de Educação, ela encaminha a sugestão de cardápio, né? Em todas as remessas. E como a gente fala, como o próprio nome diz, é uma sugestão. Porque, na verdade, com o recebimento de alimentos diferentes da agricultura familiar em cada escola, a gente vai ter uma alimentação diferente em cada escola. Só que é importante que a gente não se baseie simplesmente naqueles alimentos mais simples de serem preparados. Então, muitas vezes a gente observa, né, o consumo na escola e a gente vai verificar que as merendeiras priorizaram, né, o consumo das preparações mais simples. Então, saem os sucrilhos, saem as bolachas, né, aquilo que não exige preparo, né, os formulados, acabam saindo para o primeiro. E, na verdade, a nossa programação, ela, de acordo com a pauta escolhida pela escola, significa que a escola vai fazer de 3 a 4 preparações salgadas, né, ou não, né, dependendo da pauta que ela receba, mas, na verdade, o que muitas vezes a escola faz é que ela faz todas as preparações doces de uma vez e depois ficam os alimentos mais difíceis de serem preparados. E o que a gente precisa é que haja esse intercalamento, né, de preparações, para que realmente a gente tenha uma variedade bastante interessante lá na escola. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que chega no final lá, a escola vai fazer arroz e feijão todos os dias. Né? Então, essa é uma das situações que a gente precisa estar ligando. Então, vamos ver aqui no estudo de caso.
Após a leitura do texto, planejamento, preparo e consumo de alimentos e da situação abaixo, ajuda a diretora a resolver o problema. A diretora da Escola Tiradentes tem aproximadamente 800 alunos que se alimentam diariamente, durante os 3 turnos de funcionamento na escola. A frequência de entrega dos alimentos na escola é variada, e precisa ser, sendo que os alimentos não perecíveis são enviados em 5 etapas e os perecíveis são entregues com frequências semanais e quinzenais. Dessa forma, para o consumo desses alimentos, é necessário que a escola elabore o cardápio com prioridade de consumo dos alimentos perecíveis. A frequência de entrega, então ali aqui está meio repetitivo, né? Dessa forma, para o consumo dos alimentos, é necessário que a escola elabore o cardápio com prioridade de consumo dos alimentos perecíveis. Então, aqui, gente, é uma situação bem clara, porque, assim, os perecíveis, como o próprio nome diz, eles precisam ser utilizados rapidamente. Então, assim, os gêneros da agricultura familiar, eles são entregues de segunda a quarta-feira. Por que eles são entregues de segunda a quarta-feira somente? Porque a gente precisa garantir que esses alimentos sejam consumidos na semana. Então, não adiantaria a escola receber os alimentos perecíveis na sexta-feira, porque ela não teria condição de preparar esses alimentos ainda na sexta-feira. Então, eles são já planejados dessa forma para garantir o consumo. Então, assim, esse deve ser a maior preocupação. Então, assim, embora a Secretaria de Educação tenha investido no suprimento de freezers e geladeiras, a gente tem plena noção de que nem todos os alimentos perecíveis conseguem ser acondicionados na geladeira. Então, assim, é preciso total atenção para que a gente não venha a perder. Então, a gente paga um preço justo por esses alimentos são importantes na alimentação, e assim, quais são os cuidados que a merendeira pode ter? Então, assim, chegou a cenoura e de repente ela não vai conseguir preparar a cenoura naquela semana. Existem alimentos como a cenoura que podem ser, né, limpos e congelados. Então, assim, muitas vezes as escolas, elas têm esse planejamento e elas conseguem variar muito mais o cardápio em função dessa situação. Porque, assim, às vezes a gente recebe numa mesma semana uma quantidade muito grande de alimentos e não vai conseguir utilizar. Então, assim, é fundamental que realmente a escola se programe, né, e possa utilizar esse alimento por um período mais longo. Então, assim, a abóbora também, às vezes a merendeira vai fazer o doce. Então, muitas situações, né, a gente pode prolongar um pouco mais a sua utilização. Com relação aos congelados, não teria problema, porque, na verdade, eles acabam chegando e eles estão no armazenamento no freezer. Estudo de caso. Considerando que há oferta de alimentação nos 3 turnos, lanche da manhã, lanche da tarde e jantar, e ainda almoço para 100 alunos que frequentam mais educação, percebe-se que há uma demanda de trabalho bem acelerada diante da demanda. As 3 funcionárias que exercem a função de merendeiras priorizam os alimentos mais fáceis a serem preparados e alimentos perecíveis acabam estragando. Exatamente o que a gente falou anteriormente. Uma preocupação maior a gente tem que ter com as escolas que são em período integral e as escolas que têm o programa Mais Educação. Então, assim, alunos do Mais Educação, eles precisam receber 3 refeições. Só que, assim, gente, não é a merendeira preparar o alimento de manhã e servir a mesma preparação em 3 vezes. Não é isso. Então, na verdade, esses alunos que estão no Mais Educação, eles precisam receber alimentos diferentes a cada refeição. Então, na verdade, não dá para a gente tentar economizar o esforço, né? É uma preocupação, é um compromisso maior que a gente tem tanto com os alunos do Mais Educação, quanto com os alunos das escolas integrais. Então, os cuidados têm que ser muito, muito maiores. E uma das situações, assim, que a gente tem que estar muito ligado, gente, né? Uma das situações é a situação do cardápio que tem que ser exposto para os alunos, né? Preferencialmente uma vez por semana ou no dia anterior, para que os alunos saibam de antemão o que vai ter, né? O que vai ser disponibilizado no dia seguinte, e caso eles não tenham, não apreciem, né, a preparação, que na verdade eles possam trazer o alimento de casa.
Uma outra situação, gente, que a gente observa nesse tempo todo que a gente vem acompanhando, é que, assim, muitas vezes chegam alimentos na escola que não são apreciados. Então, por exemplo, assim, aveia nem sempre é um alimento muito apreciado, a granola nem sempre é um alimento bem apreciado. E assim, a gente coloca o alimento em pequenas porções, né, em pequenas quantidades, porque são alimentos importantes. Agora, assim, uma das situações que é fundamental é que a merendeira varie a forma de preparo desses alimentos. Então, uma das situações que a gente observa muito claramente, às vezes a gente vai na escola, a merendeira, né, a gente orienta a merendeira, não, faça desse jeito diferente. E daí ela passa a preparar de uma outra forma e os alimentos passam a ser aceitos. Então, na verdade, a gente precisa ter realmente flexibilidade e a gente precisa ter uma merendeira que realmente goste daquilo que ela faz. Porque quando a merendeira gosta daquilo que ela faz, realmente ela varia, ela busca novas receitas. E o diretor, a diretora, ela tem total condição, né, de ajudar a merendeira a fazer com que a alimentação seja cada vez mais apreciada. Essa pesquisa de aceitabilidade dos cardápios mais aceitos na escola são situações que a própria escola pode fazer. Então, de repente, fazer um ranking lá das preparações mais aceitas. Então, de repente, em ocasiões especiais, fazer aquela preparação mais apreciada. Então, são N situações que realmente podem acontecer no dia a dia da escola e que vão tornar, né, a alimentação escolar realmente algo partilhado por toda a escola. Então, uma das situações que é interessante a gente comentar é que muitas vezes os professores podem colaborar, né, estimulando os alunos a provarem o alimento novo, né, a utilizar aqueles alimentos que de vez em quando acabam sendo deixados de lado. Como a diretora pode gerir esse problema a fim de garantir que todos os alimentos recebidos na escola tenham sua destinação apropriada? Quais orientações a ela poderia realizar? Então, na verdade, essas que a gente falou. Primeiro, a situação de controlar o número de alunos. Então, na verdade, a própria situação do número de alunos já reflete a aceitação do cardápio. Dependendo da preparação, o cardápio vai ser muito mais aceito. Então, verificar a diversidade do cardápio, verificar se a merendeira realmente está variando, né, se ela está priorizando aqueles alimentos mais perecíveis. Verificar se aqueles controles, né, se o sistema do AP está sendo alimentado semanalmente, verificar quais são os alimentos com maior saída. Então, assim, e priorizar sempre, gente, de uma maneira importante, tanto o consumo dos perecíveis, quanto os alimentos com menor validade, né? E sempre divulgando o cardápio para os alunos lá. Eu acho que com a leitura dos materiais aqui, vocês vão ter bastante subsídio, né, para reforçar essas ações aí que podem ser adotadas pela escola. Em relação à unidade 4, que é a nossa última unidade, ações de educação alimentar e nutricional, ela tem como objetivo apresentar as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino do Paraná e identificar como os gestores podem executar esses projetos no ambiente escolar. Então, o enunciado aqui com relação ao monitoramento nutricional. A avaliação antropométrica, peso e altura, realizada anualmente em alunos pelos professores de educação física, é essencial para oferecer informações para o planejamento de estratégias educacionais contra doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão nos escolares, bem como na identificação de alunos com necessidades alimentares especiais, o NAI. Como exemplo de NAI, pode-se citar intolerância ao glúten, doença celíaca, intolerância à lactose e diabetes mellitus. Então, na verdade, o monitoramento nutricional, ele é feito anualmente, desde 2010, e a gente levanta peso e altura de todos os alunos da rede, e nesse mesmo sistema são também colocados, sempre que há uma recomendação médica, né, um diagnóstico médico de alunos portadores dessas necessidades alimentares especiais, a gente solicita que essas informações sejam inseridas no sistema, porque a nossa intenção a gente sempre orientou as escolas como fazer a adaptação. Ano passado, nós fizemos
publicação de um livro de receitas que ficou espetacular, ficou ricamente ilustrado, e ele tem a caracterização de quais preparações cabem ao aluno com doença celíaca, ao intolerante à lactose e com diabetes. Então, na verdade, assim, a escola hoje tem a informação, né? E a gente está tentando adquirir alguns alimentos específicos para essas doenças também. E é importante que a gente tenha a preparação adequada quando a gente souber, né, da presença desses alunos aí. Continuação do enunciado ainda. Após o monitoramento nutricional, os dados de determinada escola apontaram que 25% dos alunos encontram-se com sobrepeso ou obesidade. E esses 25%, gente, é a realidade do Estado. Não é que essa escola tem muito gordinho, não. Então, na verdade, essa é o nosso referencial. Atualmente, 25% da rede, né, ela está com sobrepeso ou obesidade. Além disso, após conversar com a merendeira da escola, constatou-se que itens como frutas, legumes e verduras são recusados pelos alunos. Outro dado, o monitoramento apontou, foi o de que 1% dos alunos apresenta necessidades alimentares especiais. Bom, gente, aqui, esse aqui é o enunciado. E assim, o que a escola pode fazer com relação a essa situação? A primeira situação para a gente garantir, né, a adequação da educação alimentar e nutricional da escola, como eu havia comentado ligeiramente no início da nossa web, é que a escola toda deve respirar educação alimentar e nutricional, alimentação saudável. A escola toda tem que ser promotora de saúde. Então, assim, o servimento da alimentação, ela tem que ser com preparações saudáveis, nada de fritura, tem que ser alimentação variada, a cantina comercial tem que ser saudável também, e a escola deve utilizar do seu espaço, né, muitas escolas têm um espaço que pode ser destinado à horta, muitas escolas têm horta, né? Então, fazer com que essa parte seja incorporada no currículo da escola. Então, na verdade, existem muitas situações, e o próprio resultado do monitoramento, né, ele deve subsidiar também ações, né, da escola. Após a leitura do texto de estudo da unidade 4, das informações contidas nos materiais Doenças Crônicas e Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar para Portadores de Diabetes, Hipertensão e Doença Celíaca, Fenilcetonúria e Intolerância à Lactose, produza um texto máximo de 2 laudas que responda às seguintes questões. Quais ações você indicaria para o diretor realizar um bom atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais? Então, já dei ali várias dicas, né? Então, tem o nosso livro de receitas, né? Existem materiais que a Secretaria de Educação já encaminhou para a escola, né? E a gente tem que verificar realmente, né? A partir daquele monitoramento para saber quais alunos a gente verifica que tem essas necessidades alimentares especiais. E acompanhar, de repente, também, porque muitas vezes essa informação consta lá no cadastro, mas o aluno acaba não informando para a merendeira não sabe. Então, é importante que a merendeira saiba e até ajude a controlar, porque muitas vezes existe o consumo de uma preparação inadequada. Então, assim, quando todo mundo na escola está sabendo, fica mais fácil. Claro que a família tem que dar o tom, né? Mas o ideal realmente é que todos os alunos recebam alimentações, né, adequadas para a sua necessidade. Quais ações você indicaria para que ele realizasse um trabalho de prevenção da obesidade na escola? Para responder com essa questão, conte com a ajuda dos professores de Educação Física, Ciências e Biologia de sua escola. Eu acho que assim, a gente tem visto tantas iniciativas super criativas e com o apoio, né, dos professores de Educação Física, Ciência, Biologia, de Química nas escolas, a gente vai conseguir uma gama enorme, né, de como fazer com que realmente a gente tenha, né,
uma escola promotora de saúde. Né? Então, a gente já deu algumas dicas aí, né, com relação à produção de hortas, a gente está trabalhando nos nossos novos projetos, que as escolas tenham também um laboratório que é uma cozinha experimental, para que, na verdade, esses professores de ciências, química, biologia, né, possam utilizar uma cozinha como um laboratório para fazer com que realmente essas ações aconteçam. E assim, gente, a gente tem tantos momentos de reflexão lá na escola. Semana da alimentação saudável, semana da saúde. São vários momentos que realmente a gente pode estar trabalhando em todas as disciplinas, né? Essa situação. E como a gente comentou anteriormente, 25% dos nossos alunos estão com sobrepeso e obesidade. E a mudança desse panorama realmente cabe a cada escola. Então, é fundamental que toda escola se aproprie da informação e esteja unida, né, no mesmo intuito de fazer com que a nossa escola seja promotora de saúde. Eu acho que era isso aí. Muitos comentários, muitas questões. Meninas, vamos lá. Então, aqui tem uma questão. Eles estão perguntando quando a alimentação passou a ser uma obrigação do Estado? Essa obrigação ela começou em 55, né? Só que assim, até 2009, o governo federal não repassava recursos para os alunos do ensino médio, EJA, então essa é uma introdução nova. Só que assim, no estado do Paraná, diferente de todo o resto da União, a gente tem uma lei de criação do PAI de 89. 83. E em 83, o Estado já determinou que toda a alimentação no Estado do Paraná, todos os alunos seriam contemplados. Então, embora o Estado do Paraná não recebesse recursos antes de 2009 para o atendimento dos alunos, a Secretaria de Educação sempre forneceu alimentação para atendimento de todos os alunos, né, de todos os níveis de ensino. E essa é uma dúvida que é bem recorrente, sabe, Angélica? Na verdade, assim, muitas ouvidorias que a gente recebe, o aluno recebe lá. Eu sei que eu não tenho direito. E, assim, é um erro muito comum. Os alunos do ensino médio, os alunos do EJA, têm direito, sim. Então, é importante, né, que isso seja disseminado, né, para que toda a comunidade escolar, tá? Aí tem mais uma questão aqui, referente à escolha da pauta da alimentação pela escola. Ela ocorre em qual época do ano e ela pode ser alterada ao longo do ano? Ótima pergunta. Então, na verdade, a pauta da escola, ela pode ser alterada a qualquer momento, né? Só que assim, a gente, por exemplo, agora a gente está prestes a rodar a segunda remessa do ano. Então, caso haja necessidade de uma alteração, eles devem informar para nós, né, até amanhã, para a gente poder fazer a substituição. E ela é dinâmica, então assim, quando a escola perceber que a pauta que está sendo encaminhada, ela não reflete a realidade dos seus alunos, ela entra em contato, né, pode encaminhar a mensagem para nós, para o núcleo, para nós, né, que a gente vai fazer a alteração com a maior brevidade. Então, a situação, assim, ela é dinâmica. E aqui a última questão, eles estão querendo saber um pouco sobre, você já até havia comentado sobre esse assunto aqui, se uma pergunta, eu acho bem relevante se a escola sabe de um aluno diabético, se ela deve ofertar o cardápio diferenciado a ele. Com certeza, né? Isso que a gente acabou de comentar ali agora, né? Que na verdade é importante que aquela informação constante lá do monitoramento nutricional, né? Ela seja repassada para as merendeiras também, né? As pessoas para que na verdade toda a escola saiba, né? E que a gente possa proporcionar. Então, assim, por exemplo, a escola é uma coisa tranquila, a escola comprar um adoçante, né? No caso do aluno diabético, comprar um adoçante, vai fazer o arroz doce, não usa o açúcar, vai adoçar com o adoçante. Vai fazer a canjica, né? Não usa o adoçante. Então, assim, existem formas, né, de proporcionar o mesmo cardápio, né,
ajustando para aquele aluno. Então, na verdade, é importante, né, que a gente cada vez mais se aproprie dessas informações, utilize os documentos, né, que foram encaminhados pela Secretaria de Educação, que com certeza o pessoal vai ter muito mais condições de fazer uma alimentação cada vez mais saudável para todos os alunos. Então, aqui para finalizar, chegou mais uma questão da Deise Cavalli. Ela está perguntando se é possível cancelar o recebimento de um produto que está sobrando no estoque. Com certeza. Essa é uma outra informação, Deise, que é fundamental. Então, assim, muitas vezes, né, a escola, por algum motivo, né, ou porque o produto não foi aceito, ou porque a escola não priorizou o consumo daquele alimento, ela deve pegar e informar a Secretaria de Educação que aquele alimento, né, não precisa ou não deve ser encaminhado na próxima remessa. Eu acho que somente a partir do momento em que a escola entender toda essa dinâmica, ela vai poder verificar, se apropriar muito mais, e toda essa dinâmica, né, e esse conhecimento vai fazer com que a alimentação aconteça mais redondinha lá na escola. Então, assim, para evitar, né, porque assim, o remanejamento não deve ser uma coisa, né, uma ação contínua. Então, assim, se a escola está com um alimento em grande quantidade e a Secretaria vai mandar novamente o mesmo alimento, isso vai causar um transtorno para a escola. Então, na verdade, é importante que a escola comunique para que a gente faça os ajustes, né, antes que a gente faça o processamento das novas remessas. Então, aqui só mais uma questão da Josiane Cruz. Ela quer saber, a escola pode usar a merenda destinada aos alunos para servir lanches em eventos para a comunidade escolar? Olha, na verdade, a alimentação, ela é escolar, né? É para o aluno, né? Muitas vezes a gente observa, né, algumas reuniões que a gente até não recrimina, para conhecimento, às vezes, da comunidade, dos pais, quais são os alimentos que estão sendo servidos para os alunos. Eu acho que isso é uma apresentação, não é uma coisa rotineira. E, realmente, se for uma coisa rotineira, ela está errada, né? Mas se for para uma apresentação, para alguma demonstração, eu acho que ela é válida. Então, na verdade, o bom senso, ela sempre acaba prevalecendo. Uma outra situação que eu esqueci de comentar, pessoal, é que grande parte, né, hoje, dos alimentos provenientes da agricultura familiar, 25% deles são orgânicos. Então, assim, a gente fica pensando, né, que mesmo para nós, né, é uma situação que muitas vezes a gente não tem acesso. Então, essa informação, né, da utilização dos alimentos orgânicos também é uma ação que todas as escolas devem aproveitar para difundir qual é o benefício do alimento orgânico, né, para a saúde, para o meio ambiente, para o agricultor, né, para a qualidade de vida. Então, assim, esse também é mais um aspecto que a gente pode estar lembrando aí nessas nossas unidades aí com relação à utilização da alimentação escolar. Só isso, Angélica? Então, tá joia. Olha, eu espero que vocês tenham, que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e a gente continua ligado, né? Agradeço aí a Angélica, ao Zanon, a Estela e a Bel, que estiveram aqui com a gente, fazendo o acompanhamento dessa web, né? E a nossa equipe toda, né, que está aqui, que participaram da produção desse conteúdo, né? A Andrea Brujinski, né, que também é coordenadora da alimentação, a Angelita, nutricionista, a Débora, a Eliane Teruel, a Fernanda Brzezinski, que também é nutricionista, a Lucimar Brum, Maria Isabel, né, a Mônica, a Ninon, o Sérgio Luiz Esperanceta e a Estela de Oliveira. Então, nossos agradecimentos a toda a equipe, né, pela produção. E a gente espera que esse material seja muito bem aproveitado e que ela ajude a melhorar a nossa alimentação cada dia mais. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.